Quando nós chegamos em Ezequiel, nós começamos a meditar a respeito da sua profecia e o livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos meditar a respeito da visão das quatro rodas e o mover do Espírito no livro de Atos. Capítulo 1, versículo 15 a seguir. Vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra, ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como berilo. Tinham as quatro a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se estivesse uma roda dentro da outra. Andando elas, podiam ir em quatro direções, e não se viravam quando iam. As suas cambotas eram altas e metiam medo. E nas quatro rodas, as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. Elevando-se eles, também elas se elevavam. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia. E as rodas se elevavam juntamente com eles, porque neles havia o Espírito dos seres viventes. Nós já meditamos a respeito das visões de Deus. Meditamos a respeito do vento tempestuoso, que, como também em Atos, veio o Espírito Santo em Pentecoste como o vento tempestuoso. Agora chegamos nas rodas. Primeiramente, temos os seres viventes falando da vida, representando a vida de Deus e o mover de Deus, o mover do Espírito. Note que no versículo 20 diz assim: para onde o Espírito queria ir, iam. Vamos ler em Atos capítulo 15, versículo 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo, além destas coisas essenciais. Veja que o Espírito Santo era quem os guiava. O Espírito Santo é quem os impelia. O Espírito Santo é quem os movia. Quando eles iam pregar, o Espírito é que dava a direção. O Espírito, pelo seu mover, é que levantou Pedro. O Espírito, pelo seu mover, é que fez Paulo seguir em suas viagens, ora impedindo, ora guiando e revelando. No versículo 16, diz que o aspecto das rodas e sua estrutura eram brilhantes como berilo. Recordamos que a pedra preciosa representa a natureza do Espírito, a pureza do Espírito. Tinha as quatro a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura era como se estivesse uma roda dentro da outra. As quatro rodas eram unidas, falando da unidade do Espírito. Embora, diz o versículo 17, que andando elas podiam ir em quatro direções, portanto, para atingir toda a terra. Isso também é citado no livro de Atos, falando sobre a pregação universal do Evangelho. E não se viravam quando ia. As suas cambotas eram altas e metiam medo, e das quatro rodas as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Olhos, nas Escrituras, simbolizam sabedoria, ciência, os dons espirituais. São para ver. É a luz, é a ciência de Deus. Nós não podemos pregar o Evangelho sem os olhos, isto é, sem as visões de Deus. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. Elevando eles, também elas se elevavam. Veja que o mover das rodas está relacionado à vida,
aos seres viventes. A vida do Espírito. Veja que a direção, rodas servem para mover e para direção. Elas andavam e se elevavam. A vida da igreja é elevada. Efésios capítulo 1 diz que nós estamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Portanto, nós podemos concluir que as rodas eram para o mover e para a direção da igreja, por meio do Espírito Santo. Louvamos ao Senhor Jesus e nos alegramos pelo seu ensinamento e pela sua palavra. Que possamos estar no mover do Espírito, na revelação do Espírito e na visão do Espírito. As quatro rodas, em quatro direções, para atingir toda a terra. Os olhos, com a sabedoria e a ciência do Espírito Santo. O mover do Espírito